Olá, bem-vindo, eu sou Rogério. Conforme prometido, venho fazer aqui o primeiro vídeo de estudos para o Detran, primeiro vídeo de informática com questões da FCC. Você vai ver que é bastante diferente de tudo que a gente já viu. Gostaria de informar aqui que a banca é FCC, mas informática para concursos serve para qualquer banca. Pode ser que tenha uma banca organizadora que vai cobrar um tema parecido em informática com esse tema que tem na FCC, no concurso do Detran, e sirva também. Então, vou responder aqui 6 questões. Espero que você goste. Vamos lá. Vamos lá. Primeira questão aqui da FCC 2016. Os notebooks ultra finos, ultrabooks, utilizam drives do tipo SSD, ao invés de HDs, por serem normalmente mais silenciosos, menores, mais resistentes e de acesso mais rápido. Assim como os pendrives, os dispositivos SSD utilizam a memória flash para armazenar dados. Esse tipo de memória não perde seu conteúdo quando a alimentação elétrica é cortada. Importante saber aqui o que é memória flash. A memória flash refere-se aí a um dispositivo de EEPROM, que é o que? É um chip de memória de computador que mantém informações armazenadas sem a necessidade de uma fonte de energia. Ou seja, é aquele tipo de memória que gravou, ficou. Pode desligar que vai ficar lá. E a letra A fala: memória flash para armazenar dados. Esse tipo de memória não perde seu conteúdo quando a alimentação elétrica é desligada. Este é o gabarito. A B fala que a memória flash armazena dados. Até aí tudo bem. Mas diz que perde seu conteúdo quando a alimentação elétrica é cortada. Por isso está errada. A C vai falar registradores para armazenar informações. Os registradores são tipos de memória de acesso muito rápido, porém muito caros. O registrador, o que ele é? Ele é a memória dentro da CPU. Ele é um tipo de memória muito rápida e ela armazena dados. Mas tem um porém. Os registradores é a memória temporária. Então, o registrador ele vai armazenar informações, mas é o tipo de memória temporária. Usa um tempinho ali, depois o que foi guardado foi utilizado, não há necessidade de ter aquela informação mais, ele se apaga. A D vai falar de memória cache. A memória cache é um tipo de memória que trabalha em conjunto com o processador. Embora todos os processadores atuais, eles trazem uma certa quantidade de memória cache já embutida nele. E o objetivo da memória cache é melhorar o desempenho do processamento. Então, não tem a ver com o propósito aqui. Chip BIOS. O que é a BIOS? A BIOS é um software. É executado na inicialização do Windows. Você vê aquela tela preta, o Windows subindo. O responsável pela essa inicialização é a BIOS. É o software da BIOS. Ela vai averiguar os hardwares, ver se tem alguma coisa faltando. Se, por exemplo, o computador está sem o teclado conectado, ou se tem alguma memória com defeito, ele começa a apitar. Então, o BIOS é responsável por isso aí. Não tem a ver com armazenamento. Isso aqui está fora. Outra coisa importante de se avaliar é que o SSD não utiliza registradores, memória cache e nem chip BIOS. Então, associe SSD a memória flash. Alternativa A. Próxima questão. Mais uma de 2016, FCC. O Setup é um programa de configuração do hardware do computador que pode ser chamado antes da inicialização do sistema operacional, pressionando-se normalmente a tecla Delete. Em alguns computadores pode ser o F1 ou F2, mas a maioria é Delete. Através deste programa é possível indicar, por exemplo,
o drive no qual está instalado o sistema operacional. Nos computadores atuais, o setup vem armazenado. Então, onde vem armazenado o setup? Você tem a letra A, post, não existe isso. No HD, o HD, no caso aqui, ele está se referindo ao disco rígido. O HD ele só vai ter espaço de armazenamento. Ele serve para armazenar dados. Nada mais que isso. Não tem setup lá no HD não. Vou colocar aqui para você. Este é o HD. Memória RAM. A memória RAM é a memória que conhecemos aí. DDR3, DDR4. Vou mostrar aqui para você a imagem. Tá aí a imagem grande aí da memória RAM. O que é a memória RAM? Ela permite acesso aos arquivos armazenados no computador. A memória RAM tem uma diferença do HD que é a seguinte: a memória RAM não armazena conteúdos quando requeridos, né? A memória RAM fica segurando ali os arquivos, mas se você desliga o computador, o que não foi salvo, a memória RAM não salva. Então a memória RAM é um tipo de memória volátil. Já o HD seria memória não volátil. No BIOS, o BIOS é o seguinte, conforme eu disse na questão anterior, o BIOS ele é um software, ele não é uma peça. O BIOS é um software, o BIOS seria isso aqui, tá aí atrapalhando aí a memória RAM, mas esse aqui seria o BIOS. E o BIOS é um software. O BIOS ele vai fazer o que? Uma varredura no computador, nos componentes conectados à máquina, o hardware, ele vai olhar os hardware. E depois desse processo que a BIOS faz, que é extremamente rápido, passa para o controle o sistema operacional. Aí vai acontecer o boot, o Windows vai subir. A setup, que seria a tela azul lá, não está armazenado na BIOS, está armazenado na memória ROM. Este é o gabarito. Vou mostrar aqui para você a memória ROM, que é esse chip com esses ganchinhos aí. A setup fica armazenado aí. A memória ROM só serve para leitura de dados. Você não consegue gravar arquivos na memória ROM, apenas executar o que tem lá. E uma das coisas que tem lá, a setup, fica armazenada na memória ROM. A alternativa correta é a E. Próxima questão. FCC, auditor fiscal. Considera a seguinte descrição de componentes de computadores encontrada em um site de comércio eletrônico. E aí você tem Intel Core i7 3.0. Isso aqui já dá para ver, pessoal, que é a descrição de um processador. Aqui para frente você tem 20 MB, LGA 2011 V3, DDR4 2133, BX80 e por aí vai. E embaixo vai falar DDR4, refere-se à configuração. Isso aqui está muito fácil saber, né, pessoal? Acabei de falar aqui, numa questão anterior, sobre memória RAM, DDR2, DDR3, DDR4, memória RAM. Muito fácil a questão, hein? Aí você tem HD, você não tem HD aqui. Você tem na C memória cache. Memória cache é esse 20 MB aqui, ó. Esse aqui é a descrição da memória cache. HD não vai ter. Do processador, foi a primeira coisa que eu falei, o Intel Core i7. E do monitor de vídeo é esse aqui, ó. LGA. Quando você vê LGA é vídeo. LGA 2011 V3, monitor de vídeo. A alternativa correta é a B. Próxima questão. Uma das tecnologias que mais evolui nos últimos anos, com certeza, foi a de armazenamento de dados. Para comprovar isso, basta lembrar, ou às vezes nem lembrar, do principal meio de transporte de dados em disquete de 3 por meio polegada e 1,44 MB de capacidade. Isso é muito pouco. Atualmente, novas tecnologias permitem maior quantidade de dados.
maior rapidez na transferência e menor tamanho. Analise as questões e assinale a incorreta. Então aqui, prestar bastante atenção na incorreta. Isso serve também para um dia da prova você ficar esperto, porque a FCC, infelizmente, gosta de perguntar a incorreta, que pode confundir o candidato. Normalmente, quando pede a incorreta, a letra A está errada. Vamos ver. Fica a dica aí. Quando for incorreta, com certeza não é a A. Disco rígido ou HD pode equipar ainda a maioria dos computadores. E nele ficam gravados arquivos do sistema operacional, programas instalados e arquivo do usuário. Isso. Aqui está certo, só que está errado para a questão, porque ele pede a incorreta. B. Pendrives foram criados para serem dispositivos portáteis, ideais para serem usados no armazenamento e transporte de dados como documentos, planilhas, fotos, bases de dados, agendas e por aí vai, né, pessoal? Claro, o pendrive ele é portátil, pequeno, fácil de guardar. Imagina você ter que andar com um HD para guardar as coisas e levar para casa, do trabalho para casa. Tem gente que faz o resto do serviço em casa, então não dá. E aqui está incorreto porque ele pede a incorreta. C. SSD ou Solid State Drive é algo como unidade de estado sólido e armazena os dados em chips de memória, que é bastante importante, chips de memória, dispensando totalmente o uso de sistemas mecânicos para o seu funcionamento. Equipam os modernos computadores e laptops. Exatamente, quando ele fala aqui sistemas mecânicos para o seu funcionamento, ele está se referindo aqui ao HD, o HD grandão lá, que tem uma agulha que fica girando de um lado para o outro, procurando arquivos, informações. Esse é o mecanismo mecânico do HD. O SSD ele veio para substituir e fez isso muito bem. Ele utiliza vários chips. Quem viu aqui quando eu fiz o unbox do meu SSD, que eu comprei, um HD SSD, eu falei sobre isso, que o SSD ele tem vários chips dentro dele, ele não tem essa agulha. Por isso o armazenamento dele é muito mais rápido. E sim, eles equipam os modernos computadores e laptops. Que está certinho, mas ele quer incorreta, então está errado. Por último, a D, que é o gabarito. Vamos ver o que está dizendo aqui. Cartão SD ou cartões de memória SD é um padrão predominante. Possui variações de tamanho. SD, XTSD e Nano SD. No caso aqui está incorreto porque existem sim variações de tamanho, mas aqui será o seguinte: o SD normal, já vou aumentar o tamanho da fonte, o Mini SD e Micro SD. Somente essas variações. Aí ele colocou aqui SD, tá certo? XTSD não existe. Nano SD não existe, por isso a alternativa D está incorreta e é o gabarito. Próxima questão. É um recurso responsável pela coordenação do funcionamento da memória de um microcomputador que transforma as instruções lógicas virtuais em endereços físicos nos bancos de memória e anota onde cada informação do sistema é hospedada na memória. É ele que informa onde o processador deve procurar os dados em instruções na memória. Trata-se de uma questão aqui extremamente difícil, até porque acredito que poucos viram uma coisa dessa, mas vamos lá. Tem a letra A, unidade de controle. Unidade de controle é o seguinte, vou falar aqui em linhas gerais. O que é o básico da unidade de controle? O básico é o controle de entrada de dados. Está entrando dados, é ele que vai fazer esse controle aí, a UC, ou unidade de controle, Control Unit. E aqui na questão quer saber quem é que informa onde o processador deve procurar os dados em instruções na memória. Então A já não é.
Unidade Lógica e Aritmética, ULA. A ULA é isso aí que você está vendo. É responsável pelas operações aritméticas, adição, subtração, divisão e multiplicação. Transferência, comparação, classificação, tudo é a ULA que vai fazer nessa parte aí. Então aqui não é. Central Processing Unit. Desculpa o inglês aí, Unidade Central de Processamento. A unidade central de processamento é a parte que realiza também operações aritméticas e lógicas, mas ela também gerencia o armazenamento dos dados e instruções em memória, que nada mais é aqui que a CPU. A CPU ela tem a unidade de controle, a unidade lógica e os registradores. Já vou chegar lá, tá aqui embaixo. Aqui já não é. Letra D, unidade de gerenciamento de memória, MMU. Então a MMU vai fazer o quê? Ela vai fazer o gerenciamento de memória virtual. Faz manipulação, controle de cache, que aí já está indo para o processador já, e algumas arquiteturas simples. E a MMU, por trabalhar com gerenciamento de memória virtual, é ela que vai informar o processador onde ele deve procurar dados e instruções na memória. Letra D é o gabarito. Letra E, registrador. Conforme eu já disse da outra vez, o registrador ele vai armazenar dados. Ele é uma memória, porém uma memória temporária. Ele vai ter ali as informações temporariamente. Passou o uso daquilo ali, vai apagar. A atividade correta é a D. Se você tivesse na dúvida, dá para ter uma sacada legal aqui, pessoal. Você vê aqui, ó. É ele quem informa onde o processador deve procurar os dados na memória. Trata-se de... Então, você olhando aqui, ó, eles traduziram em português. Onde tem memória? Só aqui, ó. Dá para chutar. Unidade de controle. Unidade lógica aritmética. Não, se fosse para falar de conta, tudo bem. Unidade central de processamento, não está falando sobre processamento de dados. Está falando de memória. Unidade de gerenciamento de memória. Registrador? Não. Então, aquele concurseiro mais atento, com a leitura mais afinada, poderia dar um chute e acertar. Fica a dica aí, quando a coisa estiver feia, procura no enunciado algo que pode se associar à resposta. Lembre-se que informática também tem muita lógica. Aliás, quase tudo em informática é lógica. Vamos para a última questão. Os discos rígidos padrão SATA 3, portanto, da terceira geração, operam com uma taxa de transferência externa máxima teórica, taxa de interface em MBPSD, e aí tem as alternativas. Bom, existem três tipos de SATA. O SATA, que ficou como SATA 1, porque não saberiam se viriam depois, então SATA 1, SATA 2 e SATA 3. O SATA 1 ele tem uma taxa de interface de no máximo 150 MB. Então aqui, ó, não é, aqui seria o SATA 1. O SATA 2, ele tem uma taxa de transferência máxima de 300 MB. Então aqui já não é. Seria SATA 2. O SATA 3, ele tem uma interface, uma taxa de transferência aí de até 600 MB. Letra A é o nosso gabarito aqui. Seria o SATA 3. Por hoje é só. Então é isto. Espero que tenha gostado. Fique no aguardo de mais videoaulas de informática que vai sair em breve. Qualquer novidade durante a semana, estarei informando. Meu tempo vai ser curto daqui uns dias, mas a partir do final do mês vou ter mais tempo. Garanto para você que em maio teremos vídeo todos os dias aqui no canal. Para você que quer ajudar o canal de alguma maneira, que gosta dos vídeos, acha que realmente está aprendendo informática aqui,
Gostaria de pedir uma ajuda a partir desses R$5 na vaquinha do abacaxi, tá o link na descrição aqui. Aceita boleto bancário também, cartão de crédito. É isso, espero que tenha gostado, até a próxima, valeu! Hoje não dá, hoje não dá. Não sei mais o que dizer e nem o que pensar. Mas hoje não dá, hoje não dá. A maldade humana agora não tem nome. Hoje não dá.